galera vascaína, bom dia, gigantes vascaínos, vascaínos e vascaínos de todo o Brasil. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse primeiro boletim de informações dessa manhã de sexta-feira, galera, vamos falar sobre, hoje tem final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos falar também, galera, sobre o Vasco, né? Treinou ontem, vai fazer um treino preparatório hoje para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro às 21 horas, em São Januário. Vamos falar também, galera, sobre os confrontos, né? O confronto do Vasco contra o Independente Santa Fé e as datas, né? Pela Copa Sul-Americana. Vamos falar também, galera, sobre negociações, como anda negociações, a chegada do Omigol, né? Do Bruno Duarte. Chegou ontem no aeroporto, o cara já chegou dizendo que quer fazer gol, que veio para fazer gol, né, galera? Isso é muito bom. Vamos falar também sobre possíveis negociações, galera. Ok, galera? Mas antes, eu peço a sua ajuda, galera, a sua colaboração, deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos, galera. O seu like e a sua inscrição é muito importante para ajudar aqui um vascaíno nordestino lá do ano a retar, galera. Peço também que você se inscreva lá no canal Vamos Vasco, Vamos Gigante, que é um canal alternativo também com informações sobre Vasco, galera. E, galera, ontem eu postei o vídeo de ontem, pedindo para que vocês dessem uma ajuda no canal, galera. Coloquei o QR Code, mas parece que o QR Code não funcionou. Mas tá aí, galera, também aí o número do meu Pix, se você quiser, galera, achar que meu trabalho vale a pena, se vocês podem dar uma ajuda no canal aí, galera. Como eu falei, o canal Vasco é Gigante é um canal simples, né? Não tem patrocínio, mas se vocês quiserem, galera, ajudar o canal, tá aí o número do meu Pix, né? Vale a pena, galera. Você não é obrigado, não estou cobrando taxa, é só uma ajuda ao canal se vocês acharem que deve. Tá ok? Muito obrigado a vocês, qualquer quantia serve. Muito obrigado mesmo, galera, pela sua ajuda. E continue assistindo o vídeo até o final, galera. Tem muitas notícias importantes. Tá ok, galera? Galera, eu também quero mandar aqui um alô, galera, aqui para Aderaldo Muniz Nascimento, galera. E também para Francisco José Lopes Oliveira, galera que está sempre acompanhando aí no canal Vamos Vasco, Vamos Gigante. E aqui de Maceió, galera, João Paulo Apolinário, né? Aqui de Maceió, galera, João Paulo Apolinário, galera. Estão sempre me acompanhando, mandar um alô, saudações vascaínas para esses torcedores que andam, né, galera, curtindo meus vídeos. Muito obrigado mesmo, de coração. E também, galera, eu quero falar que ontem, que esse canal aqui, Vasco é Gigante, e o canal Vamos Vasco, Vamos Gigante, é para torcedores vascaínos, cara. Porque ontem eu recebi uma mensagem, o cara falou que o Vasco abriu as pernas para o Palmeiras, que ele quis dizer, porque ganhou do Vitória sem, com um jogador a menos, mas que merece estar no rebaixamento. Um cara desse não é vascaíno, né, cara? Não é vascaíno. Se vocês quiserem criticar, me critiquem, mas criticar o nosso Vasco da Gama, não, cara. Aqui é um canal do vascaíno. Agradeço às pessoas que não é vascaíno, que assistem meus vídeos muito bem, mas criticar o nosso Vasco da Gama, não, cara. O Vasco da Gama vem passando por várias situações, vai sair dessa, o Vasco da Gama é gigante. Cara, para ser vascaíno, ele tem que estar ao lado do Vasco na hora da derrota, na hora da vitória, galera. Ser Vasco é para quem acredita, né? Não criticar o nosso clube aqui, cara. Às vezes a gente fica chateado, né? Se ele for vascaíno, cara, me perdoe, mas o comentário dele foi muito ruim, cara. Vasco jogou como gigante, jogou o primeiro tempo bem contra o Palmeiras. Né? A questão é o elenco do Palmeiras é muito maior do que o do Vasco. O Vasco está se estruturando agora, está chegando reforço agora, e o Vasco vai sair dessa. Tá ok, galera? Pois é, galera, vamos falar sobre o Vasco. Galera, hoje tem um final de Campeonato Brasileiro, galera. Agora, Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Hoje, às 18 horas, em São Januário, o jogo de ida, né? Contra o Palmeiras, galera. A garotada do Vasco tá voando aí, tá na final, né? Hoje tem final. A final o jogo será às 18 horas, transmissão pela Sport TV. Os portões será aberto aí para a galera do Rio de Janeiro apoiar a garotada da base, cara, que está aí voando. Tem alguns jogadores da base que jogam no profissional
mas galera, dá apoio aí, o Vasco ganhe esse jogo bem, para que o outro jogo de ida lá no campo do Palmeiras, o Vasco já vá com um bom resultado. Tá ok, galera? E galera, vamos falar, galera, agora sobre o Bruno Duarte, cara. Vamos falar sobre coisa boa, né? Bruno Duarte, o centroavante de 30 anos, galera, que desembarcou ontem no Rio de Janeiro, né? E realizará exames hoje, né? Exames médicos e assinar contrato com o Vasco da Gama, galera. O Vasco contratou o jogador por 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, né? O Vasco trabalha para regularizar a documentação do jogador no DIB, né? No BID da CBF, tá? Deixar tudo regularizado. Ontem foi recebido lá no aeroporto de Galeão, fizeram pergunta ao jogador se ele está pronto para jogar. Ele disse que vem pronto para jogar, ele vem pronto para ajudar o Vasco da Gama. Que, cara, sempre acompanhou o jogo, está acompanhando, sempre acompanhou os jogos do Vasco da Gama, tem uma torcida apaixonante, cara, e que ele veio para fazer gol, cara. Perguntaram também as características dele, ele falou que é um atacante de área, mas não gosta muito de ficar na área, ele está sempre presente, mas gosta de sair da área, gosta de dar assistências aos seus companheiros e veio para, galera, para ajudar o Vasco, veio para compor, para ajudar o Vasco, veio para fazer gol, que é a dele, né? Ele falou que o dele se preparou muito para fazer gol. Em todas as equipes que passou, ele sempre faz gol. Então tá aí, galera. Gostou muito do projeto do Vasco. Disse que gostou muito da torcida, sabe o tamanho da equipe que ele vai defender, que é o Vasco da Gama. É muito bom isso. O cara veio, o Bruno Duarte, veio com vontade de jogar, cara, e disse que já está pronto para jogar aí. Né? Vamos ver aí, contra amanhã, contra o Cruzeiro não, mas contra o Fluminense, ele pode estar em campo. Mais um reforço, cara. Muito bem. O terceiro reforço, né, que vem de fora. Pois é, galera. Então vamos falar agora, galera, sobre a preparação do Vasco, galera, para o jogo de amanhã. Amanhã o Vasco enfrentará o Cruzeiro, Pedro Emanuel, cara. Tá? Pedro Emanuel não repetiu ainda a escalação, 10 jogos diferentes. Pedro Emanuel ainda não ganhou no Brasileirão, vai tentar sua primeira vitória. Pedro Emanuel ganhou nas Copas, né? Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, e o Pedro Emanuel vai ter uma tarefa difícil, que é escolher, relacionar os jogadores para o jogo, né? Os titulares, porque, cara, o Vasco vem com desfalque, né? O Vasco treinou ontem, né? Vai treinar hoje, né? O jogo focado no jogo, treinos focado no jogo de amanhã contra o Cruzeiro, que será às 21h30 em São Januário, galera. E Pedro Emanuel fará os ajustes hoje, né? O treino hoje fará os ajustes para o jogão de amanhã contra o Cruzeiro, jogo difícil, o Vasco precisando ganhar, o Vasco ganhando, sairá da zona de rebaixamento, desse Z4, cara, essa zona de rebaixamento, ocupa a 19ª colocação, penúltimo colocado. Então, galera, o Vasco terá desfalque, né? Já baixa os desfalques de Brenner, de Rojas, né? E do Brenner, Rojas, né? E do Jair, né, cara? Já vem desfalcando. E o Vasco, cara, vai ter desfalque do Cuiabano, que sentiu, né? Ficou fora contra o Vitória da Bahia, que sentiu, né, a coxa. E também, galera, vai ficar fora do jogo contra o Cruzeiro. É muita dúvida, né? Tem também o cara, o Piton, né? Que jogou, ocupou a vaga do Cuiabano, mas também parece que sentiu, saiu do jogo, né? Foi trocado, né? Foi trocado por outro jogador, né? E, cara, ele sentiu também. Então, o Vasco, o Pedro Manuel tem bastante dúvida, né, para esse jogo, né? Os desfalques, cara, do nosso Cuiabano também, né? O Cuiabano, além do Cuiabano, o dúvida, o Piton, tem o Cauã Barros, que foi expulso, né, galera? E tem o desfalque também, galera, do zagueiro, né, cara? Zagueiro pela esquerda, que é um dos melhores zagueiros do Vasco, que é o Robert Renan. O Pedro Manuel vai quebrar a cabeça aí para colocar ali, tanto na lateral esquerda, se o Piton não puder jogar, tem o Avelar, né?
também, que joga pela lateral esquerda. Tem o Paulinho, que foi contratado logo no início do ano. E na zaga tem, galera, o Lucas Freitas, né? Pode também o Wallace Falcão, cara. Também pode ser o Sousa jogar como zagueiro, mas eu creio que o Sousa não vai estar como zagueiro. Pedro Emanuel vai quebrar a cabeça para escalar o jogo contra o Cruzeiro, um jogo dificílimo, cara. Mas vamos ver aí o que é que vai fazer. Pedro Emanuel sabe o que faz, é um grande treinador. A provável escalação, galera, para o jogo de amanhã será Léo Jardim no gol, né? PH pela lateral direita, né? O Puma Rodrigues, mas eu creio que ele vai entrar com PH. Pela lateral esquerda, pode ser, galera, o Lucas Freitas, o garoto Paulinho, né? Se o Piton não puder jogar, que o Piton também é dúvida, né? Além do Cuiabá estar fora, o Piton é dúvida. Na zaga, galera, Carlos Cuesta ou Lucas Freitas, né? Ou Wallace Falcão, eu creio que ele vai entrar com o Lucas Freitas, vamos ver como é que o Pedro Manuel vai ajeitar aí. Tem também, galera, a trinca de meio, né? De meio campo, será o Sousa, Santiago Sousa, Thiago Mendes e Tietê, ele podendo entrar com o Ramon Henrique, que entrou muito bem no jogo contra o Vitória, e na frente, Carlos Andrés Gomes pela direita, Facundo Colido pela esquerda, e pode ser que ele entre com o Brenner ou o Spinelli centralizado, cara. Ali a dúvida pode ser, ou ele pode entrar com Facundo Colido centralizado, depende do jogo, né? Carlos Andrés Gomes pela esquerda e Atos pela direita. Ali na frente tem essas opções. Provável escalação pode ser essa, galera. Vamos ver. Amanhã é um jogo difícil, o Vasco precisando ganhar para sair da zona de rebaixamento, né? E, cara, jogo difícil, mas não é impossível. O Vasco é gigante dentro de casa, o Vasco supera, cara. É isso aí, galera. Galera, agora vamos falar sobre agora os jogos, né? Falar sobre Copa Sul-Americana, galera. Quartas de final da Copa Sul-Americana, o Vasco conheceu o seu, né? O seu adversário, pela Sul-Americana. O primeiro jogo, galera, o primeiro jogo será 8 de setembro, uma terça-feira, lá no estádio El Campín, galera, contra o Independente de Santa Fé. O Vasco vai jogar lá fora a primeira, e lá em Bogotá, né? E o segundo jogo será em São Januário, dia 15, galera. Será no dia 15 em São Januário. Então, primeiro jogo dia 8, lá em Bogotá, né, no estádio El Campín, contra o Independente de Santa Fé, uma terça-feira. E o segundo jogo será no dia 15 aqui no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro, em São Januário, mesmo horário, às 7 horas. Vai ser um jogão aí, Vasco passando pelo Santa Fé, cara, vai chegar à final do Campeonato Brasileiro, né? A semifinal da Copa do Brasil, perdão, da Copa Sul-Americana, perdão, galera. E aí, galera, o Vasco está com 14 anos que não chega a uma final da Copa Sul-Americana, galera. O Vasco precisa avançar. Com esses reforços que estão chegando aí, vão chegar, galera, mais, o Vasco pode ganhar uma Copa Sul-Americana, coisa que o Vasco já não ganha há muito tempo, cara. Quem sabe aí o Vasco ganha uma Copa Sul-Americana, ganha a Copa do Brasil, saia da zona de rebaixamento e ficar numa boa posição no Campeonato Brasileiro, cara. É o que a gente quer, o Vasco está trabalhando para isso. Dá parabéns ao Pedrinho, ao Admar Lopes, cara, a diretoria do Vasco em si, que já trouxe 3 reforços. Reforços, cara, com experiência de Europa, né? Como o Bruno Duarte, que está chegando, chegou ontem, o Sousa, né? Santiago Sousa e o Facundo Colina. Parabéns mesmo à diretoria do Vasco. E, galera, o Vasco não para por aí, né, galera? Negociações, o Vasco fez proposta para o, o jogador, galera, Pablo Solari, né? O Vasco ofereceu 9 milhões, cerca de 50 a 55 milhões de reais, 9 milhões de euros, cerca de 55 a 50 milhões de reais, né, galera? O jogador do Spartak Moscou, e o Vasco já acertou até as bases salariais, luvas, galera, com o jogador, né? O jogador é argentino, muito bom de bola, o Pablo Solari, e o Vasco espera a resposta do Spartak Moscou, né? O Vasco tentou, galera, o Brian Rodrigues, né? O Vasco não deu certo, esfriou, mas o Vasco aí, galera, ainda em busca de um meio campo, né? Ali o camisa 8, o Vasco tem a vontade, o Vasco quer trazer
o Nelson de Ossa, galera. O Vasco está em busca de zagueiro, tem negociação com o Diego Carlos, tem negociação com Arthur Chaves, tem negociação, abriu já conversa com o Joaquim. Todos esses jogadores podem chegar aí, galera. Tem negociação com o Pablo Solari, que ele ofereceu isso aí. Tem também o John Mercado, ele vai estar em busca de mais um atacante ali, que joga pelas laterais. Talvez traga outro centroavante, um meio de campo, camisa 8, zagueiro, cara. O Vasco está em busca desse jogador. Então, galera, é isso aí por hoje. Qualquer informação traremos aqui para você, qualquer novidade, galera. Peço mais uma vez a sua ajuda, o seu like. Se inscreva no canal, galera, aí. Vai lá no canal Vasco é Gigante. Vamos, Vasco, vamos Gigante. Deixe seu joinha, seu like. E você está ajudando o Vascaíno, Alagoano, arretado, galera. Então, chegando aí, galera, novo matador, né? Um homem gol, tá chegando aí para resolver o problema do gol do Vasco. Então, ok, galera? Tchau. Uma ótima sexta-feira a todos. Que Deus abençoe vocês e seus familiares, galera. Tchau.